Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vou fazer uma análise completa desse sensor de umidade e temperatura. O modelo que eu vou estar utilizando nesse vídeo é o DHT22. E como de costume, no final do vídeo eu vou passar para vocês uma ideia de projeto para vocês coletarem o valor de temperatura e umidade e mandar esses valores aí para um banco de dados via Bluetooth. Pois bem, já tenho aqui em mão o nosso sensor DHT22, ou também conhecido como AM2302, certo? Você pode estar encontrando com essas duas nomenclaturas, são o mesmo sensor, beleza? Aqui ele vai ter 4 pinos, certo? De conexão, 4 pinagens, onde as duas da ponta é a de alimentação, sendo a primeira aqui o VCC, a última o ground, certo? E aqui o pino 2, certo? Da esquerda para a direita, ele é o pino de dados, de sinal, então é ele que você vai estar monitorando com seu microcontrolador para coletar o valor de temperatura e umidade. Ah, pessoal, tem um detalhe. Muitas pessoas confundem esse sensor aqui de umidade em medir a umidade do solo, certo? Então, esse sensor aqui, a umidade que ele vai estar medindo para você, certo? Coletando, vai ser a umidade do ar e não a do solo. Se você quiser fazer algum projeto aí de automação de jardim, esse tipo de coisa, que você precisa de medir, né, a umidade do solo, vou deixar para vocês aí esse outro sensor aí. Esse sim você vai estar utilizando para medir a umidade do solo, que não é o foco aqui do nosso vídeo. Então, vamos voltar aqui para ele. E agora, para outros detalhes, a gente vai conferir o seu datasheet, certo? Porque tem muito mais coisa aqui importante que você precisa saber na hora de fazer um projeto utilizando esse sensor. Então vamos lá. Já estou aqui com o meu datasheet aberto. Caso você também queira baixar, deixei aí o link na descrição. Então tá aqui, certo? O título aí, temperatura, módulo de temperatura e umidade, certo? Então o modelo aqui AM2302. Como eu já disse para você, né? Ele também vem com esse nome aí, mas é mais conhecido, certo? Mais popularmente conhecido como DHT22. Então aqui o datasheet já traz aí a imagem dele, certo? Na capa, como é que é o formatozinho dele. Vamos lá. Primeira coisa aqui que a gente vai estar dando uma olhada é no overview, certo? Eu já fiz aqui algumas marcações para a gente ganhar tempo. Então aqui ele vai falar que ele é um sensor digital, certo? Então ele não mede de forma analógica, como a gente vai ver até lá na frente um exemplozinho, ele vai medir de acordo com a análise digital. Aqui também ele ainda fala que ele é um sensor de alta precisão, certo? High Precision. E aqui ele também utiliza, que ele vai dizer que ele vai utilizar um microcontrolador interno de 8 bits. Por que eu marquei aqui, certo? Porque na hora que eu vou fazer um exemplo aqui com vocês vão entender por que lá é 8 bits a cadeia de dados, certo? Porque o microcontrolador que ele utiliza, ele é de 8 bits. Depois disso ele fala aqui que ele é de excelente qualidade, né? Extremamente preciso. Ou seja, se você quiser um projeto um pouco mais preciso, né, você pode utilizar ele. Você até no seu referencial teórico da sua pesquisa, você pode utilizar o próprio datasheet, beleza? Falando, referenciar isso dele, beleza? Outro ponto de destaque é a alta distância de transmissão, porque ele vai utilizar uma comunicação serial, certo? Para fazer a leitura daquele pino de dados que eu mostrei para vocês ainda há pouco, que é o pino 2. Então ele pode estar até 20 metros de distância com a comunicação, certo? Serial. Isso é bastante interessante porque você vai aumentar, né, a precisão do seu sensor. Aqui, como ele mostra de novo, né, as características aí dele física, aqui as dimensões, todas em milímetros, então isso aqui é importante para quando você for dimensionar, certo? Aí o seu projeto vai ficar bastante profissional, mas vamos pular aqui, beleza? Vai lá, aplicações. Então ele já traz algumas aplicações de projeto, você que está um pouco aí sem ideia do que fazer no seu TCC ou no seu projeto de pesquisa. Então já até traduzi aqui para a gente ganhar tempo. Então, desumidificador, equipamento de teste e inspeção, bens de consumo, automotivo, controle automático, registrador de dados, eletrodoméstico, regulador de umidade, métrico, estações meteorológicas, ou seja, tem uma infinidade de projetos que você pode estar utilizando com esse sensor. Então fica aí a dica do próprio datasheet. Aqui outras especificações que eu destaquei, que ele aqui, ó, ultra low power, ou seja, ele quase não consome potência, certo? Quase não consome energia, melhor dizendo. Aqui ele diz que ele é bastante estável, alta precisão, como eu já falei, certo? Ali em medida de temperatura. E aqui tem alguns comentários que quando eu fiz a primeira análise eu achei pertinente e coloquei. Então, como eu já disse, né, potência ultra baixa de funcionamento, a distância de transmissão pode ser elevada, a calibração totalmente automatizada, ou seja, quando você vai utilizar um sensor, geralmente a primeira coisa que você vai fazer é calibrar ele, certo? E esse sensor aqui ele já se calibra automaticamente. Então isso é um ponto bastante importante para você até citar no seu projeto de pesquisa. Excelente estabilidade a longo prazo, ou seja, você pode deixar ele lá um bom tempo funcionando, que você
não vai perder a confiabilidade e alta precisão. Resumindo, é isso aí. Então vamos lá para a gente não se alongar muito. Então aqui a pinagem, certo? Diagrama de pinos. Como eu já adiantei para vocês aí no início, ele vai ter 4 pinos, certo? Sendo aqui o da esquerda, né? Se você observar ele aqui de frente, aqui do lado. Esse da esquerda, como eu já disse, é o VCC, certo? Ou VDD. É o de alimentação. Você pode estar ligando 3,3 volts a 5,5. Ele recomenda 5, certo? E aqui no 4, que é o da outra ponta, é o ground, ou seja, o negativo. Aqui no pino 2, que é o próximo aqui do VCC, é o SDA, certo? Onde vai estar a comunicação serial, ou seja, seu pino de dados. O pino 3, eu não disse, né, mas vou dizer agora, ele não é utilizado, então você não conecta nada, vai ficar aí vazio. Então aqui eu já disse, certo, que a alimentação é recomendada 5 volts, aqui a comunicação serial que ele vai estar utilizando, não interessa muito para a gente estar agora detalhando isso. Agora isso aqui é bastante importante, ele vai trazer essas duas tabelas, certo? Onde ele vai detalhar essa aqui na tabela 2 a umidade e na tabela 3 aqui a temperatura. Então vamos lá, algumas coisas que eu destaquei as mais importantes. Então primeiramente, né, para a umidade é o range. O range é o quê? De quanto a quanto você consegue medir. Então a umidade relativa do ar, né, ele consegue medir aí de 0 até 99,9, né? Então praticamente a faixa toda, de 0 a 100%. Aqui a precisão, né, você utilizando 25 graus Celsius, que ele tem que dar uma condição, né, porque vai variar de acordo com a faixa que você está na temperatura. Ele coloca aqui que é tipicamente mais ou menos 2, certo? Percentual. Então, bastante preciso. E basicamente aqui da umidade foi o que eu encontrei mais interessante para falar, foi isso. Agora aqui sobre a temperatura, a precisão que ele vai trazer é de mais ou menos 0,5 graus Celsius, certo? A típica. E a máxima, mais ou menos 1. Então, pode ser para cima ou para baixo. Então, bastante preciso. O range, né, da temperatura vai de menos 40 graus Celsius até 80 graus Celsius, ou seja, aí dá para você colocar ele nos lugares mais diversos possíveis. Vamos agora continuar falando das suas características elétricas. Então aqui na tabela ele vai sintetizar basicamente tudo aí que a gente já até conversou. Então aqui na tensão, né, você vai botar aí o valor tipo de 5 volts para alimentação. Aqui o consumo, né, de energia. Na condição de stand-by, né, ou seja, quando ele não está comunicando com o microcontrolador, ele quase não consome, certo? É 15 microamperes. Então você pode ligar ele diretamente na sua saída do Arduino, do seu ESP, do seu PIC, porque ele quase não consome energia. Aqui, quando o médio, né, que é quando ele está comunicando, e já considera comunicando, e também o dormência, então vai ficar aí por volta de 300 microamperes. Que eu botei que é a mesma coisa que 0,3 mA, ou seja, bastante baixo, menor aí do que uma corrente por LED. E aqui onde eu tenho o RPU, é o resistor de pull-up, que você deve conectar no seu pino de dados, certo? Aquele pino 2 que eu mostrei lá em cima. E aqui o mais importante, que é esse sample period, é o período de amostragem, ou seja, é o período mínimo que esse sinal vai ser sensoriado, certo? Então aí ele traz que é 2 segundos. Então você pode fazer a medição de no mínimo, né, 2 segundos por vez, que é o período de amostragem. Então, galera, basicamente dessa parte mais aí chatinha, a gente já falou, certo? Agora eu vou mostrar aqui uma parte bastante interessante para vocês, que é como ele faz essa conversão, certo? Do valor de temperatura e o valor de umidade para o valor real, certo? Então vamos lá. Aqui no pino de serial, certo? Que é aquele pino 2, vai ter esse sinalzinho dessa forma, certo? Onde aqui ele vai ter 5 regiões, ó. Então essa primeira aqui que eu vou chamar de Humid High, Humid Low, Temp High, Temp Low e o Parity Byte, né? Parity Bit, que é o quê? Esses dois aqui primeiro são a referência de umidade. Esses dois em seguida são a referência de temperatura e esse último aqui é a condição de erro, certo? De verificar se ocorreu algum erro na comunicação serial. E aqui, se você observar, cada retângulo desse aqui, certo? Cada módulozinho desse, ele vai ter 8 partições, ó. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E por que 8? A mesma coisa que a gente viu lá em cima, porque é 8 bits essa comunicação aí do microcontrolador interno dele. Então por isso que eu ressaltei lá no início. Então o próprio datasheet ele vai trazer aqui alguns exemplos de como calcular, como é que ele calcula, né? Como é que você deve calcular no seu microcontrolador. Aqui sem utilizar a biblioteca, certo? Aqui é mais para efeito de curiosidade. E nesse primeiro aqui, para a umidade, como é que ele resolveu? Já fiz até a marcação aqui para a gente não perder tanto tempo. Então, esse primeiro conjunto aqui de 8 bits, ou seja, 1 byte, ele é o 10, certo? Então aqui só tem 1 e 0, né?
que é, no caso, a relação binária. Então, quando você converte isso para hexadecimal, você vai ter o 02, certo? Em hexadecimal. Já essa segunda parcela aqui, certo? O próximo byte, melhor dizendo, certo? Ele é 10010010. Quando você converte esse valor aí para hexadecimal, você vai ter o 92. E agora, pessoal, é que está o detalhe. Você vai juntar os dois, certo? Não é somar, é juntar mesmo. Então, ó, 02 juntar fica com 92, né? Então, fica 0292. E agora você vai converter isso para decimal. Quando você faz essa conversão para decimal, você pode utilizar a calculadora ou mesmo fazer no papel, você vai ter o número de 658. E aí você divide por 10, né? Porque o próprio datasheet ele vai relatar isso, que esse valor é 10 vezes a mais. Então você divide por 10 e esse valor que você achar é o valor da percentual, certo? Da umidade do ar. Então aí bastante legal, né? Vamos para fechar aqui essa parte do datasheet, vamos ver aqui como é que funciona para a temperatura. É um pouco mais chato, certo? Um pouco mais complicado. Por quê? Primeiro vai ter temperatura positiva e temperatura negativa, né? Como lá pelo próprio range eu já comentei lá em cima. Então o primeiro bit aqui, que eu até destaquei ele aqui em outra cor, ele é o bit de sinal. Então se ele for 0, a temperatura é positiva e se ele for 1, a temperatura é negativa. E aí você vai fazer a mesma análise, certo? Vamos lá. Então essa primeira parte aqui, ó, você vai converter e aí, deixa eu até abrir aqui minha anotação, certo? Vamos lá. Então a primeira parte aqui você vai converter, deu 1, certo? Só que aí o datasheet pede para você juntar esse 1 com o bit 14, certo? E aí quem é o bit 14, certo? Aqui quando você fala em temperatura. Então você começa daqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, até chegar aqui, certo? Que é o penúltimo aqui. Então o bit 14 ele é 0 nesse caso. E aí você junta, certo? Então vai ficar 1 com o bit 14 que era 0, ficou o quê? 10, isso tudo em hexadecimal. E agora, convertendo aí o próximo byte, você vai ter aqui conjunto de 4 0 e depois 1 1 0 1. Você converte isso aí para hexadecimal, você vai ter a letra D. Então, depois que você tem essa letra D, agora você vai fazer o processo análogo aí que eu fiz para a umidade. Então você vai juntar, então vai ficar 10D. E aí você pega 10D, coloca na calculadora e você coloca ele em decimal. Deu 269. E aí, com o mesmo jeito lá, né? Ela é 10 vezes superior, você divide por 10. Então a temperatura é 26,9 graus Celsius. E aí, galera, o datasheet vai trazer aqui mais uma análise, que é o quê? Quando a temperatura é abaixo de 0 graus Celsius, ou seja, vai ter um valor negativo. Então aí você tem aqui outro exemplo e aí vai ficar aí como tarefa, certo? Dever de casa aí, se você quiser praticar, é bastante importante. Então, sobre datasheet, basicamente aqui eu trouxe para vocês as partes mais importantes, certo? Você pode dar uma lida aí, porque com certeza passou algum detalhe para você ter um melhor entendimento sobre esse sensor. Então vamos ver agora ele na prática funcionando. E agora vamos entender como funciona o esquemático eletro de ligação, certo? Então aqui eu estou utilizando a plaquinha da UEMS D1R32, que é o mesmo ESP32, certo? Você também pode estar utilizando outro microcontrolador, como o Arduino ou o PIC, certo? Fica aí ao seu critério. Então, vamos lá. Eu puxei aqui da plaquinha, certo? 5 volts de alimentação aqui para o meu protoboard, aqui na ponta. Dessa alimentação 5 volts eu trago para o sensor, né? Obviamente. Então aqui, como eu já expliquei para vocês, né? Esse pino aqui, nesse caso agora, como ele está ao contrário, né? O pino mais à direita é o positivo. E esse pino aqui mais à esquerda, né? É o negativo. Você pode ver também que eu coloquei aqui os jumps de indicação. Aqui no pino 2, né? Aqui seria esse, onde está o conector laranja. Ele vai ser o pino de dados. Então observe que eu fiz aqui a ligação de pull-up, certo? Com um resistor aí de 10K, como o datasheet recomendou. Então esse pino aqui, certo? De laranja de dados, eu vou estar levando ele para o meu microcontrolador. E a porta que eu vou escolher, né, lá no código, vou já mostrar para vocês, é a porta 14. Então basicamente o esquemático elétrico é basicamente esse, certo? É muito simples. Então vamos agora para o código para a gente fechar a nossa análise. Já estou aqui com o IDE aberto. E como vocês podem ver, né, mesmo utilizando o ESP32, eu estou utilizando o próprio IDE do Arduino para fazer a programação. Então vamos lá, a primeira parte aqui é a inclusão das bibliotecas. Então a primeira biblioteca que eu vou estar incluindo é a DHT-ESP, certo? Você pode estar baixando aí, só pesquisando rapidamente no Google, você vai encontrar o link para download. Então essa biblioteca é a biblioteca que o ESP vai utilizar para coletar o valor de temperatura e umidade do sensor, certo? A próxima biblioteca que eu estou utilizando é a Bluetooth Serial, que nada mais é também, né, como o nome já sugere, é a comunicação Bluetooth do ESP, certo? Para você fazer ela.
Então aqui eu já defini, certo, a serial BT, que no caso é a serial Bluetooth da própria biblioteca, certo? Você faz só definir ela aqui. E também definir, no caso aqui, o meu objeto, que é o DHT, chamei de DHT, certo? E aí, como eu já adiantei ele agora, o pino 14, eu vou chamar ele de DHT pin, certo? Que vai ser o pino que eu vou fazer a conexão lá no pino 2, né, do sensor. Então ele é o pino da comunicação serial. Então é ele que eu vou fazer a leitura, né? E aqui eu estou definindo aqui uma diretiva de tempo. Então o tempo de amostra eu coloquei 2000. Esse tempo de amostra é o tempo de cada vez ele vai fazer a coleta de temperatura e umidade, certo? Como eu disse lá no datasheet, né? O menor que você pode colocar é 2000, né? Que é 2 segundos. Você pode estar colocando a mais, aí vai depender do seu projeto. Aqui eu estou criando uma variável do tipo inteiro, certo? Utilizando alguns modificadores, que é o unsigned, que ela não vai ser negativa, e long para ela ser um valor bem maior, certo? Então, essa variável auxiliar, ela vai comportar um número bem grande, que vou já mostrar aí o porquê que ela está aí, certo? Então, vamos lá. Eu criei aqui uma função medição, função do tipo vazio, certo? E o que essa função ela vai fazer? Como o nome já diz também, ela vai medir o valor de temperatura e umidade. Então, eu fiz aqui um if. Essa condição aqui do if eu não vou estar explicando muito, porque é basicamente aqui o seguinte. Ele vai ver se o tempo que você coletou está igual à sua amostra, certo? Então, se for maior do que o tempo de amostra, ele vai coletar. Se não, ele não coleta. Que é para garantir que ele vai, nesse caso, né, funcionar de cada 2 segundos. Então, é basicamente isso que esse if vai estar fazendo. E a próxima linha de código já é uma função nativa daquela biblioteca DHT-ESP. E o que ela vai fazer, certo? Ela vai coletar o valor de temperatura e umidade. Então, essa variável aqui, lastValues, que vai ser o nosso ponteiro aí, né? Ele vai receber esses dois aqui. E aí, como é que eu vou agora escolher temperatura ou umidade? É muito simples. Então, eu vou mandar aqui pela comunicação serial Bluetooth. Então, é serial bt.print, né? Ou seja, eu vou mandar para a comunicação Bluetooth. Vai lá. lastValues, ou seja, essa variável, só que eu quero mandar só a temperatura, né? Então, ponto, temperatura. E aqui, na vírgula, eu vou dizer quantas casas decimais eu quero. Então, eu vou colocar aqui apenas uma casa decimal. Então, boto vírgula 1. Se você não quer nenhum, bota vírgula 0. Depois, aqui na própria comunicação serial Bluetooth, eu dei um /t, né? Que é para fazer a tabulação, para ficar um pouco mais bonito. E aqui na outra linha, eu vou utilizar agora a mesma coisa, né? Só que agora eu vou printar lá a umidade. E aí eu vou botar também uma casa decimal. Depois aí eu quebro a linha, dando um /t também, certo? Uma tabulação. E recebo a variável auxiliar miles, né? Que é para fazer esse processo aqui de verificação de tempo. Vamos agora entender as configurações da sua void setup. Então a primeira coisa que eu fiz aqui, em serial BT, certo? Serial Bluetooth. Iniciei o Bluetooth do ESP, chamando ele de destrinchando, certo? Então o computador, quando eu for parear, vai encontrar esse nome aqui, certo? Que vocês colocaram. Eu coloquei aqui destrinchando. Você vai colocar o nome aí que mais se adapta ao seu projeto. O próximo passo é você configurar o seu sensor com a biblioteca DHT-ESP. Então, a primeira coisa que você vai colocar aqui no argumento é o pino que você está conectando. Então, aqui eu chamei DHT pin, se vocês lembrarem lá em cima, eu chamei isso aqui de 14. Então, aqui é o pino 14, certo? Do meu ESP. Ele está conectado ao pino de dados do módulo sensor, que é aquele pino 2. Aqui você vai simplesmente colocar da mesma forma, com a seguinte alteração. Se você estiver utilizando o mesmo sensor que eu estou mostrando nesse vídeo, que é o DHT22, você vai deixar aqui DHT22. Mas você também pode estar utilizando o DHT11, então você vai só fazer aqui a alteração caso você utilize o DHT11. E aqui a minha variável auxiliar, certo? Que é para fazer aquele controle de tempo, ela recebe aí a função miles. E aqui na minha loop, né, não tem nada praticamente, vai só chamar a minha função medição, que está aqui em cima, como a gente já detalhou. Então vai ficar sempre repetindo isso aqui. Coleta a cada 2 segundos, certo? Então temperatura e umidade. Então vamos ver funcionando. Vou abrir aqui meu monitor serial. Pronto, já abri meu monitor serial. Observe aqui na primeira coluna, certo? É o valor de temperatura. E na segunda coluna é o valor de umidade relativa do ar. E aí ele está fazendo a implementação, né, a cada 2 segundos. Então, galera, o vídeo de hoje basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Se você ainda não conhecia o canal, não é nosso inscrito, aproveita então para se inscrever, que a gente vai postar aqui vários conteúdos envolvendo engenharia elétrica, desde a parte analógica, digital e a parte também teórica. Então, galera, um grande abraço, valeu!